Vitória 2-0 para cima do Mirassol e com isso quem entra na zona de rebaixamento é o Inter. Uma vitória que dá um alívio muito grande para o torcedor do Vitória. Teve um apoio, por sinal, sensacional da torcida do Vitória e conseguiu esse resultado fundamental para sair da zona de rebaixamento. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, pensando no torcedor do Vitória, eu separei uma logo assim em alto relevo que, cara, é muito linda do Vitória. Para quem torce pro Vitória, tem que dar uma olhada. Imagina tu ter no seu quarto, na sua casa, a logo do Vitória assim bonitona, grandona. Para quem torce pro Vitória, ainda mais nesse desespero final, qualquer superstição vale a pena. Enfim, deixei o link aí nos comentários para quem quiser dar uma olhada. Falando como o jogo desenvolveu, se desenrolou, eu já quero destacar esse time do Mirassol, cara. Perdeu por 2-0, mas mesmo quando perde, a gente vê que é um time muito bem treinado. O Mirassol não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Só que é um Vitória que tá com um sentimento de união, um time que coletivamente está tão unido, tão focado, que vem jogando muito bem. Pode não ser brilhante, mas é um time que se defende muito bem, tem um comprometimento absurdo. Vai ter jogos que não vai conseguir produzir muito porque é um time limitado. O trabalho do Jair Ventura é incrível. Desde que ele chegou no Vitória, o Vitória vem fazendo valer os mandos de campo quando joga no Barradão, que é muito forte jogando em casa. E fora de casa vem se defendendo bem. Não à toa conseguiu empatar com o Palmeiras no Allianz Parque. Independente do Palmeiras ter entrado em uma má fase, é muito difícil, cara, empatar lá. E o Vitória conseguiu conquistar um ponto contra o Palmeiras. O trabalho do Jair Ventura é simplesmente sensacional. Na época do Carille, principalmente depois de tomar 8-0 para o Flamengo, ali eu olhava e falava, o Vitória já está rebaixado. Não tem como retomar a confiança depois de você tomar 8. Mas teve. Troca técnico, muda jogador, muda formação, encaixa o time, muda a mentalidade dos jogadores e o time começa a vencer, começa a conquistar os resultados. O primeiro gol do jogo é do Lucas Halter, com 25 do primeiro tempo, na especialidade dele, né, a bola aérea, e aí vale destacar a partida que o Eric fez, sempre bastante desequilibrante por essa ponta direita do Vitória, e aí talvez seja uma brecha do Mirassol. Tem o melhor lateral esquerdo do campeonato, que é o Reinaldo. Só que o Reinaldo é um cara que eu torço pro Grêmio, né? E no Grêmio o Reinaldo sempre teve o seguinte padrão e no Mirassol e em qualquer time ele vai ter. É um cara que do meio pra frente ele é muito bom, não à toa ele tem 13 gols no campeonato, é um número surreal para um lateral, né? Só que defensivamente ele sempre deixou muitas brechas. É um time do Mirassol que já sabe dessas características, então já monta um esquema para que tenha uma cobertura para o Reinaldo. Tenha sempre um volante de olho nesses escapes, tem um Neto Moura mais atento, um Danielzinho mais atento. Só que essas brechas vão aparecer quando você não tem um lateral mais defensivo. E o Eric explorou esse espaço e deu bastante perigo. E acaba que esse gol do Vitória vem de um cruzamento do Eric na meia direita, o Lucas Halter ataca o espaço, cabeceia, o Walter faz uma grande defesa, mas a bola fica viva e no rebote o Lucas Halter abre o placar pro Vitória e a partir daí é muito difícil imaginar uma reação do Mirassol, não porque seja um time ruim, muito pelo contrário, mas porque é um time do Vitória que normalmente já se defende bem e depois de abrir 1-0 para um jogo que é quase uma final de campeonato pro Vitória, todo o jogo vem sendo assim pro Vitória, é muito difícil de você fazer um gol em uma equipe que tá tão focada assim, cara. E ainda mais com a partida que o Thiago Couto fez, o goleiro do Vitória. O Vitória que perdeu o Lucas Arcanjo e o Thiago Couto vem tendo que ser esse goleiro, na minha visão, inclusive. Foi o melhor jogo da carreira dele. Tudo bem que eu não acompanho tanto o Thiago Couto, se eu assistir 3 jogos da carreira inteira dele foi muito. Mas eu acredito que deve ter sido o melhor jogo da carreira dele. Porque não é um goleiro com tanta visibilidade, ele era da base do São Paulo, jogava muito pouco, é reserva do Vitória. Só que supriu muito bem a ausência do Lucas Arcanjo, que já está há muito tempo no Vitória, inclusive, né? E o Thiago Couto fez grandes defesas. Dessa metade do primeiro tempo até a metade do segundo tempo, principalmente do início até a metade do segundo tempo, foi onde o Mirassol criou bastante. E o Thiago Couto fez grandes defesas. Teve uma que não estava valendo porque estava impedido, mas que foi um desvio que o Chico da Costa, quase que na pequena área, finaliza e ele faz um milagre. Que nem eu já comentei, eu torço pro Grêmio. Me lembrou muito uma das maiores defesas da história, que foi uma defesa do Marcelo Groi contra o Barcelona de Guayaquil,
que o Ariel, Ariel que depois jogou inclusive no Inter e estava no Santa Cruz nessa temporada, junto com o Thiago Galhardo, né? E o Galhardo entrou na justiça para sair do Santa Cruz. Que fase, hein? Enfim. E foi uma defesa que lembrou, cara. Pro torcedor do Vitória que não lembrar desse lance, por mais que seja muito conhecido, essa defesa do Marcelo Groi, depois dá uma pesquisada. Você vai ver que foi muito parecido. Só que do outro lado do gol, mas um contexto parecido. Um desvio no meio da área e o jogador sozinho finaliza e o goleiro faz um milagre. Enfim, foi uma defesa incrível do Thiago Couto, mas que não estava valendo por estar impedido. Beleza. Nos minutos finais, o Vitória tem um escape de contra-ataque. E aí, eu sei que o vídeo é muito olhado, esse vídeo que eu tô fazendo, muito visado pro torcedor do Vitória. Mas eu sou sincero, eu falo o que eu penso. E pra mim, não foi pênalti. É uma jogada que o jogador do Vitória tá correndo atrás da bola, a bola saindo da área, o jogador do Mirassol até teve um pequeno contatozinho, deu um certo pisãozinho ali no tornozelo do jogador do Vitória. O jogador do Vitória não simulou, tudo bem, tropeçou. Teve esse certo pisãozinho, mas eu acho muito pouco, cara, para dar um pênalti assim. Eu de verdade não marcaria, tá bom? Existem fatores que façam com que você olhe e fale, é pênalti, porque o jogador do Vitória estava indo atrás da bola, o jogador do Vitória não simulou, o jogador do Vitória realmente queria jogar a bola. Só que aí eu olho pro lado do jogador do Mirassol, o jogador do Mirassol também tá olhando a bola, tá marcando a jogada, não faz o pênalti de forma intencional. Eu sei que intencional ou não, isso muitas vezes não muda o fato de ser pênalti ou não. Mas eu achei um contato tão pequeno para ter sido marcado esse pênalti. Eu de verdade não marcaria. E eu quero destacar que o Wilton Pereira Sampaio fez um grande jogo, tá? Quando o árbitro vai mal, é padrão nosso, dos brasileiros, criticar muito. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas quando vai bem tem que elogiar também. E eu achei que mesmo discordando da decisão final do pênalti, eu posso estar errado, porque é um lance bem discutível. Mas eu achei que ele controlou o jogo no geral muito bem. Eu achei que o Wilton fez um grande jogo. Uma grande atuação. Enfim, o pênalti é marcado e aí o Walter espera, ele tenta adivinhar de forma que pensava que o Mateuzinho ia bater no meio, pela importância do jogo, né? Normalmente muito jogador fecha o olho e enche a porrada no meio. Só viu que o Lautaro Acosta do Lanús fez contra o Galo, né? Era o pênalti do título, fechou o olho, meteu o bicudo, o Everson ficou no meio. Foi com tanta vontade, assim, mas sem pensar tanto que a bola quase saiu do estádio. Mas deu sorte que depois o Lanús foi campeão. E aí dessa vez não, o Mateuzinho teve muita tranquilidade, deslocou o Walter. Deslocou não, né? Porque o Walter nem se mexeu. Mas bateu muito bem no canto e fez o 2-0 do Vitória para fechar essa vitória do Vitória. Um jogo que, de novo, as duas equipes jogaram bem, ó, estatísticas aqui. 12 chutes do Vitória, sendo 2 a gol. O que foi no gol entrou. 15 chutes do Mirassol, sendo 6 a gol. Posse de bola, 74% pro Mirassol. 26% pro Vitória. Cara, que abismo. 159 passes do Vitória, 585 do Mirassol. É o estilo de jogo das duas equipes. O Mirassol que tem um jogo vistoso, que nem eu falei. Mesmo perdendo, jogou bem. Mostra o porquê faz uma grande campanha. E o Vitória no seu padrão. Muito comprometimento, defensivamente muito bem, explorando escape de contra-ataque e tendo bola aérea. Né? Enfim, escanteios 9-3 pro Mirassol. É de fato incrível o Mirassol, cara. Pode até ter perdido, que nem eu falei, mas fez uma grande atuação. Olhando para a tabela agora, o Mirassol na quarta colocação com 63 pontos, 6 em relação ao Cruzeiro. Né? Se vencesse, eu estaria falando aqui de 3 pontos em relação ao Cruzeiro, poderia ainda pegar uma terceira colocação. Agora não vai pegar, cara. O Cruzeiro não vai perder os dois e o Mirassol ganhar os dois. Aliás, pode acontecer, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. E olhando para trás, o Fluminense está 5 pontos atrás. Também não acho que o Fluminense ganhe os dois e o Mirassol perca os dois. Enfim, eu acho que vai se manter o Mirassol na quarta colocação. E é isso. E olhando para o Vitória, 15ª colocação com 42 pontos. Atrás dele, o Santos com 41 e o Inter na zona de rebaixamento com 41. E o Inter só está na zona porque tomou 5 do Vasco. Se tomasse 4, estava na frente. Porque o saldo de gol do Santos está em menos 11, o do Inter em menos 12. Né? Aliás, se tomasse 4 ia ficar menos 11 os dois. Aí quem ia ficar à frente, eu acho que o Inter, porque fez mais gols, né? Enfim, por um golzinho do Vasco, o Inter tá na zona de rebaixamento. Vou ser sincero, eu tô torcendo bastante pro Vitória escapar, pro Santos escapar, pro Ceará escapar, porque aí o Inter cai.
E eu torço pro Grêmio, que eu já falei no vídeo. Então eu tô feliz, feliz demais com essa vitória do Vitória. E, enfim, o Vitória não merece ser rebaixado pelo que vem fazendo na reta final. Mas é difícil, né, cara? Porque o Fortaleza também não merece. Só que o Fortaleza demorou pra engrenar. E é por isso que provavelmente vai ser rebaixado, tá? É porque vai jogar hoje o Fortaleza. Se o Fortaleza vencer hoje, vai pra 40 também. Tem que ganhar. É uma final de campeonato pro Fortaleza também. Outro leão, assim como o Vitória. Se o Fortaleza ganhar, vai pra 40. E aí também fica só um pontinho do Inter e do Santos. Cara, imagina se o Fortaleza escapa também e o Inter e o Santos são rebaixados. Ia ser engraçado. Mas eu acho que o Santos ganha o próximo jogo contra o Juventude já rebaixado, por mais que seja no Alfredo Jaconi. Então eu acho que o Santos escapa, cara. Seria engraçado se o Ceará fosse rebaixado, né? Porque empatou com o Cruzeiro, mas não vai pegar Palmeiras e Flamengo. É porque o Palmeiras na última rodada eu acho que dá pra ganhar, jogando no Castelão. Mas existe um mundo em que o Fortaleza escapa, o Vitória escapa, e o Inter e o Ceará são rebaixados. Eu tô torcendo pro Inter e pro Ceará serem rebaixados, tá bom? E não é nada contra o Ceará, mas é porque eu gosto mais do Fortaleza. Gosto, não sei, eu gosto dos dois, não tenho nada contra nenhum, não. Mas eu queria ver o Fortaleza escapar. Mas é difícil, né? Enfim, vamos ver o que acontece nessa reta final de campeonato. Olhando pro Vitória, o time tá muito bem. Deixa eu ver os dois últimos jogos, só pra gente fechar o vídeo. Últimos dois jogos do Vitória, pra entender o que tem que fazer, né? Tá com uma margem de um ponto em relação ao Inter e ao Santos. Ó, fora de casa contra o Bragantino que não tá jogando mais nada. Perdeu pro Fortaleza em casa na última rodada, por exemplo. E na última é o São Paulo em casa, o São Paulo que esses dias tomou 6. Então, assim, dois jogos que dá pra vencer. É o Bragantino que é fora, então vai ser difícil, mas dá pra vencer. Fortaleza fez isso. E um São Paulo em casa, o São Paulo tomou 6 pro Fluminense. Então, o São Paulo é maior, acho que até o torcedor do Vitória vai concordar comigo. Mas hoje o Vitória tem totais condições de vencer do São Paulo. Seria, inclusive, favorito contra o São Paulo jogando no Barradão. Dá pro Vitória ganhar os dois jogos, inclusive, né? E pegar, inclusive, uma Sul-Americana, que seria incrível pelo que foi esse Brasileirão. Enfim, no final das contas é isso. Bela vitória do Vitória, dá um alívio um pouquinho maior, mas não tem nada ganho. Tem que ao menos ganhar um desses dois jogos. E é possível ganhar os dois, ou ganhar um, empatar outro, porque embalou. É um time muito bem treinado e principalmente muito focado em não deixar o Vitória ser rebaixado. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!